E aí, galera do IF, vamos para a nossa primeira aula de matemática? Vem comigo aqui. Eu vou explicar nessa aula o que é trigonometria. Para iniciarmos trigonometria, vamos ver o que é um triângulo retângulo. Vem comigo. Bom, triângulo retângulo é uma figura geométrica com três lados. E um ângulo reto. É um polígono, né, de três lados e um ângulo reto. Existem nomes para esses lados do triângulo retângulo, tudo bem? E quem são esses lados? Eu tenho aqui o cateto, eu vou chamar de A, tenho outro cateto aqui que eu vou chamar de B, e tem a hipotenusa, que eu vou chamar de C, beleza? Bom, então eu tenho três lados aqui e o ângulo reto. Esse daqui é o ângulo reto, certo? Então, quem são os catetos? Os catetos são os lados A e B, beleza? Então, esses são os catetos. Eu vou escrever aqui, esses são os catetos. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado C. Aí você fala, bom, professor, mas como que o senhor sabe quem é cateto e quem é hipotenusa, né? Por que o A não pode ser hipotenusa? Bom, existe uma definição aí, né? Não é bagunçada a coisa. Existe uma definição. Os catetos, eles formam um ângulo reto. Essa é a definição de cateto. O que é cateto? Cateto, eles são os lados que formam um ângulo reto. Tudo bem? Ah, mas eu não entendi ainda. Como assim? Bom, observe só que esse cateto aqui, ele se encontra com esse cateto aqui, ó, bem nesse ângulo reto, certo? Então, a união desse cateto com esse cateto forma esse ângulo reto. Oh, mas professor, mas eu não sei que é ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, beleza? Isso que é o ângulo reto. Deixa eu mostrar aqui o ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus, é isso daí. Ele é tão importante o ângulo reto que tem um símbolo especial, que é, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui na matemática, em engenharia, vocês vão saber que se refere a um ângulo reto, beleza? Essa é a simbologia do ângulo reto. Bom, mas e tudo bem, então eu sei o que é o cateto, eu sei identificar os lados que formam um ângulo reto, né? Os lados que formam um ângulo reto são os catetos. Mas e a hipotenusa? Como que eu sei quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o que sobra, né? A hipotenusa se opõe a um ângulo reto, está do outro lado, ele não tem contato direto com o ângulo reto. Se eu continuar a hipotenusa, que se eu prolongar a hipotenusa, vai seguir para cá, vai seguir para lá, nunca vai encontrar o ângulo reto. Então ele se opõe ao ângulo reto, tudo bem? Então qual que é a definição? Então anotem aí, a hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto, beleza? Marquem bem isso daí. Se tiver dúvida, voltem aqui, dá uma pausa, veja de novo. Hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto. E observe só então, um triângulo retângulo, ele se pauta pelo ângulo reto. Por isso fala retângulo, está do ângulo reto, tudo bem? Ele é a base nossa, o ângulo reto, você vai se pautar por ele, é o nosso pivô, você vai partir dele. Identificou um ângulo reto, você identifica tudo, os catetos e a hipotenusa. Beleza. Sabendo disso daí, vamos para a trigonometria no triângulo retângulo. Deixa eu subir aqui. Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá. Eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui. O ângulo reto está aqui. O ângulo reto está aqui. Bom, agora eu vou dar um ângulo qualquer aí, além do ângulo reto, vamos dar um ângulo aqui. A trigonometria se refere ao estudo da relação entre os lados do triângulo e o seu ângulo. Eu vou chamar aqui o ângulo de alfa.
Tudo bem? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Beleza, então. Se eu tenho esse ângulo aí e eu tenho o cateto aqui, vamos chamar de A. Eu tenho o cateto aqui chamado de B. E eu tenho a hipotenusa, vou chamar de C. Beleza? Então tem um ângulo alfa, cateto B, cateto A e a hipotenusa C. Existe uma relação entre o ângulo alfa e os lados do triângulo retângulo. Existe, na verdade, duas relações básicas, que a partir dessas duas relações básicas a gente cria outras relações. Eu vou mostrar duas inicialmente, como vimos na aula passada. A primeira relação é a relação seno. O que é seno? Seno é a razão. Razão é uma divisão, tá? É um número dividido por outro. Pronto, uma razão. É a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Aqui é da hipotenusa. Hipotenusa é um substantivo feminino. Da hipotenusa, beleza? Aí você fala, bom, professor, mas cateto oposto, o que significa isso? Bom, se eu estou olhando para esse ângulo aqui, deixa eu pegar outra cor. Se eu estou olhando para esse ângulo aqui, esse daqui é o meu ângulo foco. Tudo bem? Vamos supor que eu queira calcular o seno desse ângulo aí. O seno, professor? Como assim? O seno a gente sabe, está escrito aqui. É a relação entre a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas, professor, eu não sei o que é cateto oposto, eu sei o que é cateto, mas oposto não. Observe só que os catetos estão aqui, ó. Esse é um cateto e esse é outro cateto, beleza? Mas quem que é o oposto aí? Bom, o meu foco aqui é o alfa, o ângulo alfa. Veja só, então a partir do ângulo alfa eu vou olhar quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. Observe só, esse aqui é um cateto, esse é outro cateto. Esse cateto aqui, o B, ele é adjacente ao ângulo alfa. Adjacente é sinônimo de vizinho. Então o B não pode ser o adjacente. Então o oposto é o que se opõe ao ângulo alfa. Está do outro lado lá. Então é o A. Tudo bem? Então vou pegar o A aí. É a razão, o seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que se opõe a um ângulo reto, ou seja, é o C, então a hipotenusa é o C. Pronto, aqui está o cálculo do seno, tudo bem? O seno, então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Acabou. Vamos ver agora o que é o cosseno. A definição de cosseno é o seguinte, é a razão entre a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Então, se eu quero calcular o cosseno, se eu quero calcular o cosseno do ângulo alfa, eu vou escrever o alfa aqui, o cosseno do ângulo alfa é igual a medida do cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? Adjacente é vizinho, vizinho ao ângulo alfa, tá aqui, ó. Ah, então é o B. Então eu vou dividir B sobre a hipotenusa. A medida da hipotenusa é C. Então esse é o cosseno. Beleza? Bom, existe mais uma relação trigonométrica que eu não passei na aula passada e vou passar agora para já adiantar. Outra relação trigonométrica é a tangente. Tangente. O que é a tangente? A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Tudo bem? A notação da tangente é simplesmente TG. Essa notação aqui é portuguesa, tá? TG. Na calculadora está TAN, que é a notação, a abreviação inglesa, tudo bem? Assim como o seno é notação portuguesa, sim é a notação inglesa, beleza? Mas são as mesmas funções trigonométricas. Então vamos lá, o que é a tangente? É o cateto oposto
cateto oposto ao ângulo alfa, está aqui, ó. Então é A. Claro aqui que é a tangente do ângulo alfa, tudo bem? Então a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, que é A, sobre o cateto adjacente. Adjacente é vizinho ao ângulo, ou seja, é o B. Sobre B. Então aqui, pessoal, eu tenho definido com vocês o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então, ao lado aqui estão as definições. Definição 1, definição 2 e definição 3. Seno, cosseno e tangente. Guardem bem isso daí e jamais esqueçam em suas vidas. Vocês usaram isso em topografia, né? Vamos usar bastante agora em matemática. Vamos aprofundar bastante aí, beleza? Bom, sabendo disso daí, a gente já está apto para encarar a tabela dos ângulos notáveis. O que é a tabela dos ângulos notáveis? Tabela dos ângulos notáveis. Bom, a tabela dos ângulos notáveis é uma tabela no qual já tem alguns valores calculados do seno, cosseno e tangente de ângulos determinados. Isso daqui também vocês já devem ter visto em topografia. Bom, se não viu, a gente vai ver agora, beleza? Então, o que é a tabela dos ângulos notáveis? O nome já diz, notáveis, ou seja, que aparece na natureza, que é perceptível, que é notável. É muito utilizado na engenharia e todas as áreas do conhecimento humano, esses ângulos, tá? Quem são esses ângulos aí? Bom, tá aqui, ó. São os ângulos de 30, 45 e 60. Ah, professor, mas como assim, né? De onde que surge? Bom, pela sua utilização ampla desses ângulos na engenharia, na natureza, então a gente resolveu selecionar esses ângulos aí e já calcular os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. E como é que se calcula? Bom, você desenha um triângulo, né, cujo ângulo, um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus e calcula o seno, cosseno e tangente. Você vai ver que os resultados serão os mesmos. Assim como o de 45, né, e o de 60. Se você desenhar esses triângulos aí e calcular o seno, cosseno e tangente, você vai obter esses valores aqui que eu vou colocar agora, né? Então eu vou ensinar como constrói essa tabela, tudo bem? Bom, o seno, para preencher essa tabela, você coloca o seno e cosseno e tangente assim, né, na vertical, e os valores na horizontal, tudo bem? Fazendo essa configuração, aí você coloca assim, ó, é um método para você guardar 1, 2, 3 e na linha do cosseno você coloca 3, 2, 1. Aí cada número você divide por 2, 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 divide por 2. Aí você coloca a raiz em todos os números. Raiz de 1, raiz de 1 é 1 mesmo, então não precisa colocar. Raiz de 2, raiz de 3, aqui você coloca a raiz só do número de cima, tá? Não coloca o número de baixo não. Se você colocar assim, né, a raiz assim, aí tá errado, tá? É a raiz só no numerador. Então aqui são os valores de seno. Seno de 30 graus, seno de 30 graus é meio, tudo bem? Seno de 30 graus é meio. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Professor, mas esses números aí eu não sei. Bom, então vamos dividir aí usando a calculadora. 1 dividido por 2 é 0,5 exato. Raiz de 2 dividido por 2 é aproximadamente 0,707. É aproximado. Esse número aqui é irracional e tem números infinitos e não ordenados. Então eu coloco aproximado aqui. O raiz de 3 sobre 2 é 0,866. Então aqui é aproximadamente 0,866. Aqui é o mesmo de cima, 0,707. E aqui é o 0,5, um decimal exato. Beleza? Então, qual valor usar? Será que eu uso a fração ou o decimal? Bom, o que você achar melhor. Você usa qualquer um dos dois aí, que você achar melhor, tudo bem? Então, vou fazer contas com esses dois números aqui
às vezes com a fração, às vezes com o decimal, dependendo da situação aí. Bom, e a tangente? Como é que a gente calcula? Bom, a tangente, na verdade, tem outra definição. A tangente é igual ao seno sobre cosseno. Você pode, ou seja, você dividir o valor do seno e o cosseno dá a tangente. Por isso que eu falei, né? São duas funções básicas, o seno e o cosseno. A partir de seno e cosseno a gente constrói as outras, como a tangente. A tangente você pode dividir assim, tudo bem? Então, se eu dividir o seno pelo cosseno, aqui embaixo vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Se você dividir raiz de 3 sobre 2 por meio, vai dar raiz de 3. Então, calculando a divisão aí na calculadora, vai ser 0,577 aproximadamente. 1 é um inteiro mesmo, raiz de 3 é aproximadamente 1,732. Pessoal, guardem esses valores, vocês têm que saber de cor. Todo aluno do ensino médio sabe de cor, né, essa tabela, tudo bem? Saiu do ensino médio, tem que saber de cor essa tabela. Né? Já copia aí, né, no caderno, né, já faz uma cartolina, cola no quarto aí, porque vocês vão ter que saber de cor. Enem, concurso, cobrado isso daí, que o aluno saiba pelo menos essa tabela, tá? Então, guardem bem essa tabela aí, a construção, como eu fiz, né? Aí facilita para vocês. Beleza, então a gente já sabe o que é triângulo retângulo, o que é seno, cosseno e tangente e a tabela dos ângulos notáveis. Finalmente, com isso daí, já dá para resolver os exercícios que eu passei, 1, 2 ou 3 do livro. Vamos lá.